Fala concurseiro e concurseiro do canal de redação da Nath. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui a análise de uma redação modelo para o concurso do ICMBio no modelo de 45 linhas, que é um tipo de redação que deixa muita gente na dúvida, que já está aí acostumada a escrever uma redação de 30 linhas, não sabe como estruturar uma redação de 45 linhas, como organizar as informações. E eu já quero também deixar claro uma coisa para vocês. Muita gente entra em contato comigo, os meus alunos, muito preocupado com relação à parte da temática da prova de redação. Professor, o tema, professor, o seu curso, ele contempla os temas, o que tem lá dentro é um tema que vai cair nesse concurso. Quero deixar uma coisa alinhada antes com vocês. O mais importante neste momento, nessa reta final do concurso do ICMBio, e para quem também vai fazer concurso para o IBAMA, concurso para carreiras ambientais ou concurso público no geral, o que você precisa primeiro focar em aprender é a estruturar uma redação, é escrever uma redação de uma forma correta, entender qual é o estilo da banca, entender quais são os enunciados que a banca propõe, entender quais são os tipos de propostas que a banca vem a cobrar, entender também ali como estruturar, como organizar a sua redação, desde o início, desde o desenvolvimento, fazer ali um fechamento, uma conclusão. Então, o mais importante é você aprender isso, e é justamente o foco que eu trago, é ensinar você a estrutura adequada para você entregar na sua prova discursiva para poder reduzir as chances de cometer erros no dia do seu concurso. Até porque de nada adianta você saber do conteúdo técnico, conforme verso o edital aqui que eu vou mostrar para você, do que ele vai cobrar na prova de redação, se você não sabe como estruturar. Então, para você ter um bom desempenho na redação, já adianto logo, você precisa juntar as duas coisas, entre ter o conhecimento técnico do conteúdo que vai ser cobrado na sua prova de redação e também na prova objetiva, e ter conhecimento sobre a estrutura da redação, sobre como organizar, como apresentar as informações da forma correta, como apresentar os exemplos, as justificativas e tudo que a redação ela requer. Primeiro eu vou mostrar aqui de forma mais ampla, mais geral aqui esse fragmento do edital com relação à prova discursiva. Eu trago uma análise dentro do curso completa aí para o ICMBio, para o IBAMA, da parte da redação. O link está aqui embaixo na descrição. Mas aqui, principalmente o foco desse vídeo é falar da redação do cargo de analista ambiental, que vai valer 20 pontos. E consistirá na resposta a uma questão discursiva acerca de uma situação, um problema. Estudo de caso, ou seja, a banca ela vai apresentar a redação modelo que eu vou trazer aqui, foi baseada no último concurso do ICMBio. Nessa parte da discursiva não mudou, não alterou nada, também cobrou uma situação, problema, um estudo de caso, também cobrou uma estrutura de redação, uma prova que precisava ser respondida em até 45 linhas, uma prova extensa. É muito difícil o candidato passar numa prova para analista ambiental se ele não se preparar para a prova discursiva, eu já adianto isso. E esse tema vai ser relacionado ao meio ambiente, obviamente, por ser um concurso na área ambiental, conforme conhecimentos específicos para o cargo. A redação de ICMBio de 2021, ela trouxe essa estrutura. Eu tenho uma aluna que já falei diversas vezes aqui no canal que ela foi aprovada em primeiro lugar nesse concurso. E é uma aluna que acompanhou aulas gratuitas aqui no canal. Na reta final, contou com a parte da correção para poder ele ter uma noção do que precisava ajustar e melhorar no texto para entregar na prova. A prova que a Tami fez foi basicamente essa prova aqui, de acordo com a lei. Estudo de caso é isso. A banca ela vai apresentar uma situação, um problema, e o candidato ele vai precisar compreender esse problema e, obviamente, vai exigir do candidato conhecimento técnico para ele poder responder a prova discursiva. Trouxe aqui a situação que eu não vou ler, senão a gente vai ter uma aula muito extensa, e trouxe aqui 3 tópicos, que é muito padrão da banca. Se a banca não trouxer os tópicos separados assim dessa forma, ela pode trazer os tópicos de uma forma discursiva, como eu mostrei na redação que eu analisei no vídeo anterior aqui do canal, então eu recomendo também esse vídeo. Essa proposta foi o seguinte, trouxe primeiro esse aspecto, uma proposta metodológica para discriminar manguezais de florestas, de terra firme da Amazônia, por meio de processamento digital de imagens de satélites e dados auxiliares. Conteúdo técnico aqui para o candidato responder, trazendo exemplos. Possíveis plataformas também. Eu sempre falo que a linha de argumentação, a linha de resposta para a banca Sebrae precisa ser por meio de exemplos concretos. O próprio enunciado, o próprio comando do tópico exige isso do candidato. Eu estou apresentando para você aqui o óbvio. É óbvio que o candidato precisa trazer exemplos. É óbvio que o candidato precisa não só trazer exemplos, como apresentar ali uma justificativa, uma explicação básica para poder realmente fazer com que aquela informação apresentada tenha valor argumentativo e receber aqui, merecer os 9,5 pontos em cada um desses aspectos. O que mudou do edital do concurso passado foi que a redação ela valia 30 pontos, A redação nesse edital está valendo, nesse novo certame, 20 pontos, porém, estrutura de prova mesmo. Possíveis plataformas de aquisição de dados de sensoriamento remoto para mapear manguezais do estado do Amapá. E, por último, a banca queria também saber possíveis técnicas de processamento digital de imagens capazes de mapear áreas de apicultura
Comuns e Salgados da Amazônia. Essa foi a prova do ICMBio de 2021, edital de 2024 e a prova que vai ser aplicada em 2025. Eu conto aí com uma prova muito semelhante. E a estrutura que eu recomendo é a estrutura que você deve trazer aqui, ó. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3. Ou seja, a quantidade de desenvolvimento vai depender da quantidade de aspectos que a banca ou de perguntas que a banca propor. E também você pode trazer aqui, é opcional, uma conclusão. Eu opto nessa estrutura de introdução, desenvolvimento 1, 2, 3, a depender da quantidade de tópicos. Se forem 2 tópicos, só desenvolvimento 1 e 2. E conclusão, por quê? É uma redação de 45 linhas. Óbvio que na introdução aqui eu não estarei necessariamente respondendo ao comando do aspecto. Serão aí umas 5 linhas que não vão estar contabilizando para a nota. Nem a conclusão. O que você faz aqui no fechamento, aqui uma conclusão, uma síntese dos assuntos, uma síntese, na verdade, das informações que foram apresentadas, não está necessariamente respondendo ao comando do tópico. Não contabiliza em termos de pontuação do aspecto. Porém, é uma redação de 45 linhas. Se você tem dificuldade de preencher as 45 linhas, você pode sim trazer uma introdução breve, uma conclusão breve, para poder preencher essas linhas e apresentar a redação de uma forma completa. Óbvio que você pode também, essa é uma forma de estruturar que eu estou apresentando. É a forma com introdução e conclusão. A outra forma, a outra maneira é você apresentar um aspecto, um parágrafo, na verdade, para responder um aspecto 1, um segundo parágrafo, bem extenso mesmo, para responder um aspecto 2 e um terceiro parágrafo para responder o aspecto 3. Essa é a segunda sugestão de estruturação da sua prova. Se você consegue realmente responder esses 3 aspectos nas 45 linhas. Por quê? Quanto mais linhas você escreve, menor será o desconto efetuado pela banca, por conta da fórmula que ela utiliza para poder calcular a sua nota. Então, você tem essas duas opções de apresentar a estrutura. Dentro dessa temática, eu trouxe a introdução apresentada aqui da seguinte forma. O mapeamento preciso e atualizado dos manguezais é fundamental para a conservação desses ecossistemas costeiros. Eu vou até tirar desses, né, que a gente está aqui iniciando o texto, de ecossistemas costeiros de alta relevância, eu coloco de uma forma mais genérica, e ecológica e socioeconômica. Aqui eu chamo esse primeiro fragmento de apresentação de temática. Você primeiro apresenta a temática, que na segunda parte da introdução você pode apresentar ali os aspectos, fazer um resumo dos assuntos que vão ser abordados na redação. Trazendo aqui também sempre conectivo dentro das porções textuais para poder conferir ali aquela coesão, aquela conectividade, não fluidez no texto. Nesse sentido, o sensoriamento remoto, que é um tema geral, se apresenta como uma ferramenta poderosa capaz de fornecer dados abrangentes e atualizados sobre distribuição espacial e temporal desses ambientes. Aqui eu fiz um resumo breve dos assuntos que vão ser abordados aqui na redação. Você pode também começar a sua redação dessa forma. Ou já começar ela indo aqui direto ao ponto, né? Eu trouxe conectivo por ser o desenvolvimento 1. É sempre importante e interessante que você traga conectivos textuais no início das porções para poder conectar as partes do texto. Então aqui vem a resposta ao primeiro comando, que pede uma proposta metodológica para discriminar manguezais de florestas de terras firmes da Amazônia por meio de processamento digital de imagens, satélites e dados auxiliares. A resposta ela vai aqui também retomar palavras-chave desse aspecto para poder mostrar ao examinador que de fato eu estou respondendo ao que a banca solicita. A metodologia empregada no mapeamento, e percebe, a resposta precisa ser direta, já ir direto ao ponto, já ir direto ao assunto, apresentando aqui as informações que a banca requer. A metodologia empregada no mapeamento de manguezais envolve a utilização de dados de sensoriamento remoto com diferentes resoluções espaciais. Para áreas extensas como o Pará, imagens com resolução moderada, 10 a 30 metros, são adequadas, podendo ser tanto óticas quanto de radar. Então aqui eu vou trazendo os exemplos, eu também vou trazendo uma explicação básica. É isso que a banca vai querer na sua redação. Ela não vai querer saber de filósofo, ela não vai querer saber de Constituição Federal. Dependendo do caso, né, você pode trazer algum artigo da Constituição Federal para poder fundamentar a sua resposta, desde que tenha a ver com um aspecto proposto. Mas a banca não vai querer saber nem de filósofo, nem da sua opinião. A banca vai querer a resposta precisa, respondendo com justificativa de forma adequada. Essas imagens são processadas por meio de técnicas de realce e analisadas através de fotointerpretação ou classificação digital, sempre com apoio de dados e campos auxiliares. Entre os dados auxiliares mais relevantes, destacam-se, vou até aqui fazer algumas correções, destacam-se 2 pontos que aqui eu vou citar exemplos. Exemplo 1, a rede de imagem, o modelo digital de revelação e o mapa de solos. Aqui eu trouxe 2 exemplos, vou rabiscar aqui a redação. Eu sempre falo isso aqui em várias aulas, não basta somente apresentar os exemplos, você precisa trazer uma explicação básica. Justificar. O período seguinte, ele apresenta uma justificativa direta, que fornece informações cruciais
sobre as características geomorfológicas e edáficas dos locais onde os manguezais se desenvolvem. E aqui eu trouxe a resposta do aspecto 1, que é isso que a banca vai esperar de você no dia da sua prova. Outro sim vai trazer na sequência o sempre obediente, apresentando aqui a mesma sequência que a banca apresenta na prova, possíveis plataformas de aquisição de dados de sensoriamento remoto para mapear manguezais do estado do Amapá. E aqui vem a resposta. Outro sim, a escolha da plataforma orbital para a aquisição de dados. Observe que eu sempre vou retomando as palavras-chave do aspecto justamente para poder contribuir com a resposta. É crucial. Isso daqui eu chamo de tópico frasal, que é quando o candidato ele apresenta aqui de forma resumida na primeira linha do desenvolvimento, na primeira linha do parágrafo que você vai responder ao aspecto, um resumo. A metodologia empregada envolve a utilização de dados. Isso daqui se chama tópico frasal, ou seja, indicação do assunto, indicação do conteúdo que você vai abordar aqui nessa passagem na redação. Depois você vem com a resposta direta. Para o mapeamento de manguezais no Pará, sempre trazendo a resposta exatamente o que a banca quer. Plataformas com sensores de radar de abertura sintética são especialmente indicadas. E na sequência, explicação básica. Sempre uma explicação básica, pois permitem a aquisição de imagens mesmo em condições de nebulosidade. Além disso, lembra, a banca pediu exemplos no plural, ou seja, o candidato para poder merecer nota máxima do aspecto, uma nota máxima na prova discursiva, vai precisar, obviamente, apresentar mais de um exemplo muito bem justificado. Plataformas com alta periodicidade de aquisição são preferíveis, aumentando a probabilidade de obter imagens sem cobertura de nuvens. A combinação de dados diferentes de diferentes satélites ópticos também pode enriquecer a análise. Plataformas como Earth Explorer, Google Earth, que gastei meu inglês todo, tá, galera? Engine e o catálogo de imagens do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, você pode até colocar Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é preferível que você coloque o termo extenso em seguida da sigla, oferecem acesso a uma vasta quantidade de dados de sensoriamento remoto, facilitando o processo de mapeamento. Mapeamentos prévios em escala regional e local podem servir como base para análise de novas imagens. Percebe que a redação ela tem conteúdo, ela precisa ter conteúdo para você realmente performar bem e conquistar a sua aprovação nesse concurso. Inclusive, eu tenho aqui, elaborei um material especial para o concurso do IBAMA e ICMBio, e eu sei que muita gente presta os dois concursos, ou se você vai fazer somente o concurso do ICMBio. Esse material ele tem uma teoria enxuta, não um material extenso, com muitas aulas, muitas videoaulas, você vai encontrar lá dentro a parte teórica da redação, para você entender a estrutura adequada que você precisa entregar, quais são os critérios de avaliação da banca Sebrasp e também temas lá para você praticar, temas tanto inéditos como também temas já cobrados aí. Eu fiz uma varredura de provas discursivas dos últimos concursos do IBAMA e ICMBio e coloquei lá dentro para facilitar a sua vida. E esse material também inclui não só a parte teórica, como também a parte da correção. A teoria com correção ela é por tempo limitado, porque tem muita demanda ainda mais nessa reta final. Se você tiver interesse em ter acesso a material teórico de redação específico para esse concurso e também ter acesso à correção feita de forma detalhada da sua redação, o link está aqui embaixo na descrição. Para fechar aqui a redação, o último desenvolvimento, fechamento na verdade você pode trazer também por meio de uma conclusão, você precisa apresentar possíveis técnicas de processamento digital de imagens capazes de mapear as áreas de apicuns e salgados da Amazônia. E aqui vai vir a resposta no desenvolvimento 3. Para o mapeamento de áreas menores como apicuns e salgados, sempre retomando, eu fiz uma retomada de tópico frasal muito mais enxuta, em comparação aos outros dois desenvolvimentos. Depois eu venho aqui com um exemplo. São recomendadas imagens em alta resolução espacial, 0,5 até 5 metros, obtidas por câmeras RGB, multispectrais ou sensores LiDAR embarcados em drones. Aqui vai vir a explicação básica. O processamento das imagens envolve a criação de mosaicos, o realce de detalhes e a ampliação de técnicas de fotointerpretação ou classificação digital. A integração de dados de campos, como registro de maré, é fundamental para a validação dos resultados. Percebe que a redação ela vai exigir do candidato na prova como ICMBio, como IBAMA, conhecimento técnico sobre o assunto e uma abordagem breve, uma abordagem direta ao ponto, uma abordagem que você use exemplos claros, concretos, sempre retomando palavras-chave do aspecto da proposta de redação e sempre trazendo explicação básica. Caso você não tenha completado as 45 linhas ou chegou longe de completar, você pode trazer uma conclusão. A conclusão que eu elaborei foi a seguinte: a conclusão você faz um resumo aí de todas as informações apresentadas na sua redação. Em conclusão, o mapeamento de manguezais é um processo complexo
que exige a combinação de diferentes técnicas e fontes de dados. O sensoriamento remoto, aliado a dados auxiliares de trabalho de campo, permite a geração de mapas precisos e atualizados, essenciais para o monitoramento e gestão desses ecossistemas costeiros. A escolha da plataforma orbital, da resolução espacial e das técnicas de processamento dependerá das características da área de estudos e dos objetivos do mapeamento. Então aqui você pode fazer uma síntese da proposta, uma síntese de todas as informações que você apresentou na sua redação para poder completar as 45 linhas. Mas reforçando, lembrando mais uma vez, introdução e conclusão na redação SEBRASP é dispensável. O desenvolvimento aí, a parte em que você responde o aspecto 1, 2 e 3 é fundamental para a composição da sua nota. Porém, se você tem dificuldade de completar as 45 linhas, você pode optar por essa estrutura que eu acabei de apresentar nesta aula. Agradeço demais por você que ficou aqui até o final do vídeo. Se inscreve nesse canal se você ainda não estiver inscrito. Deixe seu like nesse vídeo para que conteúdos úteis como esse cheguem a mais concurseiros que, assim como você, deseja a aprovação no concurso público. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.